O calor Boa chegou aí para tarde, você, querida. né, Rose? Hein, Rose? Som, peraí. Deixa eu ligar aqui esse som. Meu livro. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Por favor, responde aí se estão ouvindo. Eu estou. Alberto, está ouvindo bem? Sim, tá bom, Sim, eu tá estou também. ótimo. Ah, então tá Tá ótimo. ótimo. Tá bom, né? Ah, então tá ótimo. É porque eu tinha esquecido de ligar a câmera, o microfone aqui. Mas tá tudo bem, né? Então vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso estudo. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. Assim, é tanto fio que eu fico meio perdida, né? É muito fio em cima da mesa, loucura. Bem, gente, Meu hoje, livro, cadê? 2 de dezembro de 2024, segunda-feira, e nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. Nós vamos estudar hoje a questão 607 de O Livro dos Espíritos. 607 B de bola, tá? Essa questão que está na parte segunda, capítulo 11, dos Três Reinos. 607 B de bola. Então, antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, no Mestre, nosso Mestre, a Deus Pai Criador, agradecendo ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos, de aprendizado, de crescimento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abençoe os nossos bons propósitos, o nosso lar, onde quer que a gente esteja, né, Eloá? Opa, é isso aí. Onde quer que a gente esteja, que o Senhor abençoe a todos. E também sempre pedimos por aqueles companheiros que nesse momento possam estar com alguma questão difícil, alguma doença, algum problema, que esse também seja amparado pela misericórdia divina. E assim, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Assis, pedimos a Deus a permissão para iniciarmos os nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos iniciar aqui o nosso estudo na questão 607b de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec, como eu falei desde a semana passada, essas questões, elas são questões que trazem muitas informações, muita coisa para a gente aprender, né? Então, a gente vai devagarzinho nessas questões, para a gente não ter assim, nenhuma dificuldade maior. Então, aqui, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: esse período de humanização principia na Terra, porque na 607A, nas... Espera um instantinho, gente, que caiu a minha câmera aqui. Ai, meu Deus. Você bateu aí, caiu. Deixa eu ver se ela consegue ficar assim. Tá? A câmera aqui, ela é chata, beça. Tá bom. Na 607A, ele conta como tudo acontece, tá? Como tudo acontece. Eu vou até ler a resposta da 607A para facilitar o nosso entendimento. Diz assim os espíritos: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer e que é o princípio inteligente, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Conforme acabamos de dizer, é, de certo modo, um trabalho preparatório como da germinação.
por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário da natureza. Acreditar que Deus haja feita, seja o que for, sem um fim e criado seres inteligentes, sem futuro, fora blasfemada a sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. E no 607b, pergunta Kardec, esse período de humanização, quer dizer, quando esse princípio inteligente começa a se humanizar. Aí ele diz, esse período de humanização principia na Terra, ele começa aqui na Terra, é aqui na Terra que o princípio inteligente começa a se humanizar. Aí ele vai dizer assim, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Vamos pensar aqui, Terra hoje, 2024. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Isso aqui foi dito em 1857. Mais de 1857 para 2024 não é tanto tempo assim, tá? O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Então, em mundos inferiores à Terra é que começa o período da humanização. Depois ele vai dizer assim, isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui apenas uma exceção. Esse espírito que, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra, é que nós chamamos de autóctones. Autóctones são aqueles espíritos, aqueles seres que começaram aqui na Terra. Mas, como ele diz aqui, isso é uma exceção. Pode ser que algum espírito tenha começado seu período de humanização na Terra. Mas quando é que isso aconteceu? Lá nos princípios da Terra. Quando o planeta Terra começou a ter condições atmosféricas de receber os primeiros seres. Aí eu pergunto, quantos milhões e milhões de anos tem isso? Né? Quantos bilhões de anos tem isso? Então, quando a Terra começou a modificar sua atmosfera, porque quando a atmosfera da Terra, quando a Terra esfriou, né, porque a gente sabe como a Terra era, né? Era uma bola de fogo. Todos os minerais estavam em estado de vapor. Estava tudo em estado de vapor. Estava tudo, o ouro, a prata, estava tudo em estado de vapor. Quando a Terra começa a esfriar, esses minerais começam o quê? A se liquefazer. E cair na Terra como se fosse líquido. A Terra tinha muitas rachaduras. Eu estou falando da coisa grosso modo, né? Muitas rachaduras. Esse mineral que estava em estado de vapor e que ele começa a se desfazer como se fosse líquido, ele vai penetrando as rachaduras da Terra. Por isso os veios, né? Quando a pessoa entra numa mina de ouro, por exemplo, mineral, ele não vê nas paredes da mina aquela linha reta do mineral. É aquela linha tortuosa, não é? Dos minerais. Por quê? Onde tinha rachadura na terra, igual ela vai penetrando.
ela foi penetrando e se tornando sólida. Então, você pega uma mina, seja de que minério for, você vê cheio daquelas veiazinhas nas paredes. Eram rachaduras onde o minério em estado líquido foi penetrando e fazendo os veios, né, de minério. Depois endureceram. Nesse período, a atmosfera da Terra era aquela fumaça, aquele gás. Não havia vegetação na Terra. Não havia vegetação. Conforme a atmosfera vai melhorando, né, vai se tornando mais limpa, um pouco mais limpa, começam a surgir os primeiros vegetais, que eram as grandes samambaias, que tinham uns troncos imensos, né, árvores muito brutas, que hoje é o nosso carvão, né, mineral, tudo petrificado no solo. De vez em quando, outro dia eu estava vendo uma foto de um deserto aí dos Estados Unidos, que tem aquelas coníferas, os troncos das coníferas vitrificados, né, no chão, assim. Petrificado, não, com os pés até de vidro, parece mesmo vidro, parece que ela é vitrificada mesmo, porque depois os vulcões, a lava caiu por cima, né? Depois, com o tempo, aquilo foi limpando, então parece vidro colorido mesmo, né? Mas tudo petrificado, sim. Então, aí, quando melhora a atmosfera, começam a surgir os primeiros vegetais, que eram gigantescos, gigantescos os vegetais. Depois eles vão diminuindo de tamanho e vão começar. Aí passam-se mais milhões de anos, aí a atmosfera vai melhorando, vai melhorando. Aí vão começar a surgir os primeiros seres animais. Os primeiros animais, né? Muitas vezes muito disformes, monstruosos, e eles vão também tendo uma melhora na sua estética, né? Vão melhorando, melhorando, até que surgem aqueles animais mais bonitinhos, harmonizados nas formas, e milhões e milhões e milhões de anos atrás vai aparecer a raça humana. Então, ele diz aqui que pode até ser, até que um grupo tenha iniciado aqui na Terra, mas isso é muito raro. Como ele disse aqui, ó, o período da humanização começa geralmente em mundos ainda muito inferiores à Terra, mais inferior do que a Terra era naquela época. Imagine, né? Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, seja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso. Constitui antes uma exceção. Mas esse espírito que talvez tenha começado a viver na Terra, que é coisa muito rara, que é praticamente normal que a gente seja extraterrestre, tenha vindo de outros mundos, onde nós nos aprimoramos para vir para cá, foi na Terra há bilhões e bilhões de anos. E hoje, de jeito nenhum. O planeta Terra não teria a mínima condição de receber o espírito no seu nível, iniciando a humanização. Primeiro, que não tem espaço para isso. Segundo, que não existe na Terra nenhuma raça. E a gente já pode dizer, com certeza, que a Terra já está toda mapeada, né, gente? Todas as populações da Terra já estão mapeadas, né? Você tem uma tribo na Amazônia que ninguém conhece. Mas vai criar a tribo na Amazônia que não tem contato com o homem. Sociedade já. Eles não vivem em cavernas, eles vivem numa sociedade, com as suas tabas, sua religião, né? Uma sociedade. E como eu já falei, se você pegar um indígena daquele, bebê, e trouxer para cá, para a cidade, ele vai se alfabetizar como qualquer um de nós. E vai ser, de repente, um ministro, um juiz, um médico. Então, provando que eles são iguais a nós. Só que a cultura deles é diferente. Eles não são esses seres primitivos daquela época das cavernas. Tá? Então, essas sociedades que existem no planeta Terra estão praticamente mapeadas. Então, hoje a Terra não caberia esse ser. Pode ser que há milhões de anos atrás, pode ser, mas mesmo assim, ele diz que seria uma
exceção. E ele frisa bem isso. Ele só não quis generalizar, dizer que não, é regra absoluta. Ele só não quis fazer isso. Então, ele deixou uma portinha aberta. Mas grande parte dos espíritos que estão aqui tiveram seu período da humanização em outros mundos muito inferiores à Terra. Imagina como era aquilo lá. E depois é que eles vieram para a Terra, né? E aí a gente vai dizer assim, você vai chegar e dizer assim, mas então eles eram, como nós vimos, né, ele fala desse período evolutivo, né? Tinham uma inteligência, esses primeiros seres tinham a inteligência de um animal, igual de um animal? Não, não era inteligência igual de um animal. Porque, vamos pensar o seguinte, como nós já até falamos, a gente está fazendo assim, mais uma revisão. O ápice, então isso aqui é o ápice, né? É o ponto mais elevado. O ápice da inteligência animal representa o mínimo da inteligência humana. E esse mínimo, entre aspas, também, é muito do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Então, o ápice, pensa numa pirâmide, da inteligência animal, representa o mínimo do mínimo do mínimo da inteligência humana. Tanto que Emmanuel diz, né? Eu acho que aqui no Livro do Espírito também diz isso, que a distância do homem para o animal é a distância que mede do homem para Deus. Então já deu para a gente entender que a coisa é bem diferente, né? Então, esse princípio inteligente, recém-transformado em espírito, será levado para outros orbes. Então, aonde ele é transformado? Ninguém sabe. Aonde ele é transformado, ninguém sabe, tá? Isso é um mistério para a gente, será sempre. Esse será levado para outros orbes. Ele foi recém-transformado. Virou espírito, mas ainda muito primitivo. Será levado para outros orbes, outros planetas, muito mais primitivos que a Terra, para um aperfeiçoamento. Então, bem mais tarde, esse espírito reencarnou na Terra. Por isso que ele diz que o período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Hoje a Terra é provas e expiações, não é mais um mundo primitivo. Mas o período da humanização foi em planetas bem inferiores, quer dizer, da Terra. Ele foi levado para outros órbitas. Era a Terra como planeta primitivo. Como planeta, estamos pensando no planeta primitivo, tá? Ele se transforma em espírito, aí ele é levado para outros planetas mais atrasados do que a Terra era na época primitiva. Gente, o que seria um mundo mais inferior que o mundo primitivo? Não dá nem para imaginar, né? Seria um mundo de barbárie, aí eu não sei se a gente bota o mundo de barbárie acima do primitivo ou abaixo do primitivo. Eu sempre fico assim, né? Eu pensava assim, o mundo primitivo, o mundo de barbárie e o mundo de provas e expiações, né? Ou seria o mundo de barbárie, o mundo primitivo e o mundo de provas e expiações. Eu sei que depois que ele passa para essa humanização, ele é levado para outros orbes que são inferiores ao planeta Terra, que era, na época, primitivo. Que a gente não vai falar nem de provas e expiações. Que provas e expiações... Pois eu nunca ouvi falar nesse mundo de barbárie. Eu te falo de barbárie, é o termo que eu crio. Porque eu nunca ouvi falar. Que seria esse mundo de barbárie? Seria muito de bárbaros. Bárbaros. Entendeu? Pessoas Mas, bárbaros. mas até no mundo de provas e expiações tem bárbaros também. Até hoje, 2024. Até hoje. Então, pois é, pois é.
era daquele bárbaro que não tinha condição de nada. Entendeu? Por isso que eu falei, eu não sei se eu boto esse bárbaro antes de primitivo ou depois de primitivo. Né? Eu estou falando de literalmente, não estou falando assim do moralmente, né? Porque o bárbaro de hoje é a questão moral, né? Questão moral. Porque é um bárbaro que tem diploma de juiz ou de médico na parede. Né? Eu estou falando do bárbaro assim mesmo, aquele bárbaro, sabe, canibal, essa coisa assim, né? Esse bárbaro assim, que aí eu não sei se eu boto antes do primitivo ou depois do primitivo, mas é uma expressão que eu criei. Quer dizer, é uma expressão que já existe, né? Bárbaro vem de barbárie, a palavra bárbaro já existe, mas eu penso assim, em seres bárbaros, né? Mas, então, ele, antes de vir para a Terra, que é o planeta primitivo, ele vai se aperfeiçoar em outros mundos que são mais atrasados que a Terra, que era primitiva, para depois encarnar na Terra. Então, quando ele encarna na Terra, ele já teve uma evolução. Ele já teve uma evolução, entendeu? Ele já teve uma evolução. Na Terra, o ser que vem da Terra já teve uma evolução. Aí a gente fica, meu Deus, quando a gente vê esses filmes, né, de seres da caverna, com aquela, isso já é evoluído. Sim, já teve uma evolução. Sem essa evolução, né? Mas teve. E no livro, tem um trechinho aqui que eu nem mandei vocês pegar por causa disso. No livro Loucura e Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, ele vai dizer assim, no capítulo 9, quem quiser dar uma olhadinha depois, eu mandei dizer, porque eu vou ler só umas 4 linhas. O livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, pelos Divaldo Pereira Franco, pelos Manuel Filomeno de Miranda. No capítulo 9, quem quiser botar aí para depois ler, no capítulo 9, Manuel Filomeno de Miranda diz assim: seja dito de imediato que, acima de tudo isso que a gente está falando, e mesmo comandando todas as ações, está o amor de nosso Pai, sempre vigilante, a superintender todas as coisas, já que não caiu uma folha da árvore, senão graças à sua vontade. Então, tudo isso que nós estudamos aí, na questão 607A, e essas questões tratam da transição, né, do princípio inteligente para o ser inteligente. Trata sobre a individualização do princípio inteligente. Que a individualização do princípio inteligente é quando ele passa por essa transformação, tá? Para se tornar espírito. Então, aqui o Manuel Filomeno de Miranda diz que, comandando tudo isso, todas as ações, está o amor do nosso Pai, Criador. Sempre vigilante, para não deixar que nada saia do eixo, para que tudo aconteça de maneira certinha, a superintender todas as coisas. E aí delegando missões aos seus ministros, que são seus cristos, né? Já que não cai uma folha de árvore, se não graça à vontade. E vamos lembrar que quando o planeta Terra, essa bola de fogo, quem está comandando esse planeta é um dos ministros de Deus, que é Jesus. Né? Que é Jesus. Aí a gente não vai nem parar para pensar, então, de onde que ele passa? Aonde ele passou? Aonde ele fez o processo evolutivo dele? Com certeza fez em algum orbe que não existe mais. Porque a gente sabe que todo orbe tem um tempo de validade, né? Todo planeta tem um tempo de validade. O nosso já caminhou aí uns 5 bilhões de anos. Dizem alguns que tem mais uns 3, 4, talvez 5. Depois fecha para a balança. Mas, com certeza, ninguém aqui vai estar nesse planeta quando ele terminar o seu tempo de validade, né? Com certeza nós já seremos espíritos, não vou dizer cristos, mas, né,
já estaremos fazendo uns trabalhos aí muito bacaninhas. Então, né? Porque se alguém se assim, ai, meu Deus, que vai ser de mim, pelo amor de Deus, daqui uns 4 milhões de anos, não. Me poupe, por favor, tá? Me poupe. Espero que sim, viu, Rose? Não, porque aí o coração da gente vai ver. Milhão de anos, o cara tá por aqui ainda batendo cabeça, aí me poupe, né? Não dá para ver, nem Cristo parece uma situação dessa, né? Agora a gente vai para 608. O espírito do homem, aí Kardec continua a fazer aquelas perguntas. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período da humanidade? Será que a gente lembra como nós éramos antes do período de humanidade? Pelo amor de Deus, né? Kardec forçou a barra aqui, né? Aí ele diz: não, é claro que não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. A nossa vida de espírito, com letra maiúscula, maiúscula, só começa depois que a gente entra no período de humanidade. Espírito primitivo, mas já é espírito. Esse a gente não lembra. Alguém aqui lembra quando arrancou o fêmur de outro para comer do churrasquinho à noite? Claro que não. Claro que não. Nem churrasquinho, porque não tinha fogo ainda. E nem que tivesse fogo também não lembrava. Vou comer aqui umas orelhas fritinhas. Ninguém lembra disso, pelo amor de Deus. Porque são coisas que se apagaram. Não tem importância. Não tem importância. Né? Você não tinha livre-arbítrio. Não tem importância isso. A coisa, você só começa a registrar mesmo quando o livre-arbítrio entra no negócio. Aí começa a lembrar. Naquela época, ele vivia de tacape na mão, dentro da cabeça do outro, para poder comer a massa encefálica do outro, que o Chito dizia que era mais nutritiva, e era mesmo, né? Para comer o titânio dos ossos, que era mais nutritivo, não é? E não é verdade? O nudo não é mais nutritivo? Claro que é. Não, ninguém lembra disso. Ninguém lembra disso. Ninguém lembra disso. Imagina vai lembrar antes do período da humanização. Então ele diz, não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas. O que ele falou, você não lembra de antes? E é muito difícil se lembrar quando você vivia dentro da caverna, arrancando a pele do animal para fazer casaco, capa, dá mesmo. Quão difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou sem materno. Então, a gente mal pode até lembrar de uma coisa que aconteceu aos 5 anos, 6, mas já é muito difícil você lembrar o que aconteceu com você com 2 anos, 3 anos. A gente não lembra disso. Vai lembrar lá do passado, né? Então, aí ele diz aqui, ó, essa a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. Então, o espírito diz que não sabe como começou porque ele não lembra. Ele não lembra, e eu não estou falando do período antes da humanização, não. O período antes da humanização é o período dos elementais, tá? Ele todo mundo sabe o que é elementais, tá? Seria esse período dos elementais, quando ainda não é espírito. Está naquele elo perdido, entendeu? Saindo do reino animal, querendo entrar no reino nominal, naquele intervalo. Isso seria o período antes da humanização. Período da humanização, quando ele é espírito. Mas esses primeiros passos não se lembra.
não se lembra, tá? É, aí aqui eu trouxe esse livro que eu já falei para vocês há muito tempo. É o livro. Aí eu vou, deixa eu colocar aqui só para ficar maior. Eu gosto muito desse livro. A Evolução do Princípio Inteligente, de Durval Ciampone. Tá? Aqui está mostrando espíritos, seres, né? No período já de humanização, caçando um alce, um antílope, um animal assim, né? Então, aí aqui, ele vai falar algumas coisas muito interessantes, para fazer um retrospecto para a gente bastante interessante. O item, o capítulo é o capítulo 3, quem quiser anotar, né? A Evolução do Princípio Inteligente, capítulo 3. Esse livro aqui é tão interessante que 2, 3 dias você lê. Em Reinos Desconhecidos da Terra. E ele diz assim: concordamos com André Luiz, Emanuel e outros, adotando o termo mônada, para denominar o ser inteligente criado por Deus com seu corpo perispiritual primitivo. Tá? Então, o termo mônada para denominar o ser inteligente criado por Deus com seu corpo perispiritual primitivo. Aí a pessoa vai dizer assim, mas já inteligente? Sim, porque ele sai do princípio espiritual. E a gente vai entender por quê. Estamos convictos que esta criação desse ser se deu no plano extrafísico, na erraticidade. E que este corpo espiritual primitivo, ou primeiro, era de natureza fluídica. Neste primeiro corpo, que podemos dizer mental, é o corpo mental, que já envolve o quê? O espírito. Neste primeiro corpo, que podemos dizer mental, já estava gravado a lei de Deus, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, como ele diz aqui, a mônada celeste é esse corpo perispiritual primitivo. Não tem mais nada. Só tem a mônada celeste, envolvendo o espírito. Que o corpo mental não envolve o espírito? É isso que é criado. Lembra? O princípio espiritual vai se unir ao princípio material com a ajuda do tudo. Então, é formado aí a mônada celeste, que é o corpo espiritual primitivo ou primeiro do espírito. Neste primeiro corpo, que podemos dizer mental, estava gravada a lei de Deus, como na semente estão contidas as leis que regulam a estrutura da árvore e dos frutos futuros. Porque quando você bota uma semente na terra, nessa semente já está gravada toda a estrutura da árvore e dos frutos futuros. Tanto é que se você plantar um caroço de manga, não vai dar abacaxi. Não vai dar abacaxi. Porque se você não souber, não conhecer o caroço da manga, você vai dizer assim, o que isso vai dar? Já está registrado dentro desse caroço de manga, né? Da semente do abacate, da semente da abóbora, toda a estrutura daquela planta e dos frutos que ela vai dar. E não dá erro. Não tem essa coisa de, no meio do caminho, a estrutura mudar. É aquilo. Já está registrado ali. Como na mônada celeste, no princípio espiritual, já está contido a lei divina. Aí ele diz aqui, não é difícil admitir que desde a sua criação, em esferas espirituais que desconhecemos, até sua primeira vivência na Terra,
nos níveis mais inferiores dos seres viventes, muitos caminhos possa ter percorrido a mônada. Mônada essa que é imperecível, indestrutível, que é praticamente a mesma coisa, e inseparável do espírito. O corpo mental é inseparável do espírito. O corpo, o nosso corpo, é assim, né? A gente pode ter inúmeros corpos, todos eles terminam no mesmo lugar. Corpo físico, né? Na Terra, se dissolvendo. Mas o corpo mental, não. Não importa o grau evolutivo do espírito. Ele vai sempre, desde o Cristo ao espírito mais primitivo, está acompanhado do seu corpo mental imperecível, indestrutível, e que contém a lei divina. Questão 621 do Livro dos Espíritos. É isso que ele está dizendo. Aí ele continua aqui. Pode-se dizer que essa mônada saiu de Deus, foi criada por ele, saindo das esferas espirituais mais puras. Porque se ele sai das mãos de Deus, ele sai das esferas espirituais mais puras. Lembra do caracol? Ele sai de um ponto e vai voltar para esse mesmo ponto, bilhões de anos depois. Lembra? Só que ele sai simples e ignorante, mas ele retorna totalmente diferente, né? Então ele sai das zonas espirituais mais puras, passando por diferentes estágios fluídicos, de menos para mais densos, para, mergulhando na matéria animalizada, construir o seu próprio destino. Bom, aí aqui, quem quiser pegar o Livro dos Espíritos, a questão 115, mas eu vou ler por aqui, porque ele coloca aqui, ele diz assim, Deus criou 115, né? Só que aqui ele vai colocar mais alguma coisinha, mas é só para a gente... Ele vai dizer aqui, Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes. Mônada celeste, 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Era o início da caminhada, simples no seu corpo, mônada, ignorante no seu saber. Tá? Isso aqui eu tô indo pela evolução, o livro A Evolução do Princípio Inteligente, que ele trouxe a questão 115, mas incluiu algumas coisinhas, mas você pode ler por aí. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente, milhões de anos, conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele, Deus. Isso era a caminhada ao longo da estrada, até o fim da perfeição. Né? Até o fim da perfeição. Então, nós somos o que? Seres, a gente às vezes diz assim, seres imperfeitos, inferiores, mas na realidade não é imperfeito, né? Alguém pode imaginar que uma mônada celeste é imperfeita? Se a gente for literalmente para a palavra, está errado. É seres perfectíveis. Seres que estão a caminho da perfeição. Seres que estão se aperfeiçoando. Tá? Aí, depois ele vai dizer aqui, é neste sentido, eu estou ainda com o livro A Evolução do Princípio Inteligente, do Durval Ciampone. É neste sentido que se entende a afirmação de que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Criados simples por seu corpo indivisível. A mônada, ela é imperecível, indestrutível, indivisível. Tá? Ela é indivisível. Por quê? Espírito não pode se dividir. Ela é indivisível. Então, é nesse sentido que se entende a afirmação que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Criados simples por seu corpo indivisível.
Qual átomo primitivo nas esferas espirituais? Ignorantes, isto é, sem conhecimento, para que pudessem, por sua própria conquista, não é receber de graça, através das leis divinas que estão na sua consciência, como diz a questão 621 do Livro dos Espíritos, chegar de novo, olha aí, olha a espiral, olha o caracol, chegar de novo, conscientes agora de sua individualidade e responsabilidade, à casa do Pai de onde ele saiu, que é o Reino de Deus. Então, ele mostra aqui toda essa caminhada, né? Que os espíritos vivenciaram, né? Que é o que nós somos. É o que nós somos, tá? Agora a gente vai para a questão 609, né? Deixa eu só voltar aqui onde eu parei. Eu gosto, como eu já falei para vocês, muito desse livro aqui, tá? Muito desse livro mesmo. 609. Deixa eu só pegar aqui, peraí. É tanta coisa. 609. Uma vez, pergunta Kardec, uma vez, no período da humanidade, agora já é período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava do período a que se poderia chamar anti-humano. Então, Kardec quer saber se, depois do período da humanidade, nós ainda mantemos essa aparência de quando a gente vivia naquele período antes de sermos humanos. Eles vão dizer, conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Então, vai depender da distância que existe entre os dois períodos, anti-humano e humano, e o progresso que nós realizamos. Então, pode ser que o ser, nesse período humano, tenha ainda resquício daquela aparência. Entendeu? Então, os primeiros seres humanos podiam ter uma aparência daqueles seres anti-humanos. Lembra quando eles falavam, né, dos elementais, que algumas pessoas viam, que tinha uma forma parecida com a forma humana? Aí ele diz aqui, durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo. Porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Aí aqui a gente vai pensar no homem hoje. Será que nós temos hoje alguns traços? E olha que isso já tem bilhões e bilhões de anos, hein, gente? Bilhões eu não digo, mas milhões de anos. Vamos botar milhões de anos, né? Será que hoje, 2024, nós ainda temos alguns traços daquele homem primitivo? Vamos pensar no ser primitivo de, vou jogar aqui, 4 milhões de anos atrás, 3 milhões de anos atrás, né? Aqueles grandes antropóides, né? Aqueles seres de quase 3 metros de altura, parecendo uns macacões ainda, né? Com aqueles braços muito compridos, ou com as pernas muito desproporcional fisicamente, né? Vamos jogar 1 milhão de anos atrás, não vou mais fundo, não. Porque tem o africanos, não sei o quê, tem esses nomes todos. Eu tenho até um desenho que tem mais ou menos os bolsos de cada um deles. Será que nós ainda hoje trazemos alguns resquícios desse homem, desse ser? Quem aí dá mais?
Fala, Verinha, qual seria para você? Olha, então vai, Vera. Verinha, Verinha que levantou a mão aí, qual seria para você? Eu acho que sim, Rose. Às vezes a gente vê pessoas ainda é, é, bem diferentes, bem rudes, com aparência bem rude, Sendo é, que no nosso corpo, eu não estou dizendo da aparência, do físico, eu estou dizendo em nós. ah, tá, mas com certeza. Tem alguma coisa no nosso corpo, né, na nossa estrutura orgânica, física, que denote alguma coisa que lembra esses seres muito, muito primitivos? Olha, Rose, eu não tinha entendido a pergunta. Será que Eu, eu acho que sim, mas não arrisco. tem um. Fala aí, Alberto, você lembra de algum? Não, inicialmente eu pensei que você estivesse se referindo à questão mais comportamental, se a gente tem alguma coisa primitiva. Se a gente Agora, fisicamente, eu acho que dizem, que se for o caso da questão física, que apêndice é um órgão que está extinto e que hoje não tem função, né? A estrutura das nossas mãos é bem parecida com a dos animais primitivos, né? Bem próximo. Talvez seja isso que eu consigo captar como sendo semelhante ao homem primitivo, ao homem bem. Roberto, eu estou pensando Oi. aqui, então, já que você falou nisso, é, não seria unhas e dentes? os caninos, os É o nossos que eu arrisco, unhas e dentes. iam para quê? Para você pegar aquela Isso. pona, né? De outro que você arrancou com os dentes e, ó, arrancar a carne e comer. Hoje já tem crianças que nascem sem o canino. Porque hoje os caninos, a não ser se, eu gosto de comer muita carne, mas eles eram o quê? Ó, dois, como é que nós podemos dizer? Seriam duas pinças, né? E crava na carne e arranca a carne dos ossos. Mas a gente come assim, mas hoje eu todo mundo com garfinho e faquinha. Então, esses dois dentes vão perdendo as suas funções, vão desaparecendo. Porque tem, o pessoal do apêndice, do cóccix, aquela coisa toda, né? Mas a gente não sabe o que era a função disso. Já do canino, a gente sabe. A função era morder um naco de carne e arrancar. Essa era a função. Tanto é que os animais não têm os caninos, alguns bem avantajados. Os cães, os animais, tem isso, os caninos bem avantajados. Tanto que são chamados caninos, né? Bem avantajados. Porque os animais comem assim. E nós comíamos assim também. Olha quanto tempo levou para que esses dois dentes começassem a desaparecer da nossa estrutura. Hoje, algumas crianças já estão nascendo sem elas. Quantos milhões de anos até que esses dois dentes irão desaparecendo? A mesma coisa a gente fala dos sisos, né? Porque todo mundo diz assim, meu Deus, para que é isso? Só para me dar problema, não é? Porque dificilmente tem alguém que não tenha tido problema com esses sisos. Porque a tendência deles é empurrar a arcada dentária para frente e, normalmente, é aqui dois em cima, dois embaixo. Mostrando o quê? Que na nossa arcada dentária atual
eles não cabem mais. Eles não cabem mais. Talvez a nossa estrutura, né, do maxilar fosse diferente no passado, fosse maior, que esses dentes ficavam lá, muito bem, obrigado. Conforme a estrutura do maxilar foi diminuindo, esses 4 dentes não cabem mais. E hoje dão um problema. Se você não tiver problema do de cima, tem do de baixo. Quando não tem os 4, aí tem que fazer cirurgia para tirar. E normalmente são dentes o quê? Grandes. Alguém já tirou algum siso que era pequenininho? Normalmente o bicho era grande, 3, 4 raízes. E hoje não cabe mais na nossa estrutura. Só dá trabalho. Às vezes você tira 2, ficam 2, mas o danado não cabe mais, mostrou que ele não é. Não... Então, em gerações futuras já vão nascer sem ele. Rose, eu não tenho siso. Então, você já nasceu sem. Entendeu? Então, a estrutura foi diminuindo do rosto, do maxilar. Mas os danados ainda ficaram. Porque, detalhe, gente, quando o pessoal encontra um fóssil de 300 mil anos, 500 mil anos, 800 mil anos, normalmente o que eles encontram junto com o crânio? A mandíbula com alguns dentes, né? Ou então fios de cabelo. Mas os dentes, às vezes achamos um fóssil de 500, 600 mil anos. Está lá 2, 3 dentões grudados na mandíbula, para mostrar que é um troço duro. O dente é duro. Às vezes desestrutura todo o crânio, mas eles encontram o quê? A mandíbula com os dentinhos presos dele. E às vezes aquilo tem 1 milhão de anos, 800 mil anos, e está lá o dente grudado, para ver como esse troço. Então, vai levar tempo para eles irem desaparecer. Mas eles vão desaparecer. Conforme a nossa estrutura vai ficando mais elaborada, aí eles vão desaparecer. Vai mexendo na nossa genética. Porque a gente percebe o quê? O que esses 4 dentes estão fazendo aqui? Só me dando trabalho. E incha da febre, né? Dói, é uma rola. Aí a pessoa vai para o dentista para tirar. Normalmente está aí. Mostrando que não cabe mais na nossa estrutura. Então, ele está dizendo aqui, durante algumas gerações, esse ser pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo. Porquanto nada se opera da natureza por brusca transição. Aí ele vai dizer aqui, né? Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres. Seriam elos, né? E dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, olha aí, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. A pessoa diz, como assim? O que o livre-arbítrio tem a ver com essa mudança de estrutura? Tem progresso. Conforme o espírito progredir, o perispírito progredir. E uma nova forma mais elaborada vai surgir para o corpo físico. Não é assim? Não foi assim que nós aprendemos? O espírito subiu de degrau, o perispírito também. E o nosso corpo vai ser o quê? Não é um retrato do perispírito? Então, o perispírito ficou mais harmonizado, esse corpo também. Aí ele diz aqui, aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam. O homem tinha o cérebro atrás da face. Conforme o homem foi progredindo, o seu perispírito foi progredindo, e aí o cérebro foi subindo. O corpo foi sendo mais elaborado. Então, os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-los à vontade. Lembra?
quando Kardec diz assim, para que a gente progrida, basta a vontade, mas quão pouca vontade normalmente nós temos, né? Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Então, a gente percebe o seguinte, alguma coisa que lá do passado levava anos para se desenvolver, hoje, em 40 anos, no ano passado, né? Para você ver um progressinho, estava de 300, 400 anos. Hoje, em 10 anos, Ô, Rose, acontecem coisas espetaculares. Por quê? Oi, fala. pô, dizem, né, que agora os bebês já nascem de olhos abertos, né? Então já é uma evolução. Que antes era bem fechadinho, né? E com 2 anos já está manuseando no celular, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Tá lá, ó. Eu me lembro até hoje, gente. Eu me lembro até hoje, para você ver como a coisa é. Nós que somos de geração passada. Eu me lembro que um dos primeiros celulares que eu ganhei, né, era quando começou aquele negócio de você tocar na tela, bastava fazer assim, ó. Porque os primeiros você tinha que ir, né? Sempre estar tocando, teclando assim, batendo o dedo assim, né? Batia o dedo assim, batia o dedo assim. Aí um dos primeiros mais modernos que eu recebi, eu na minha cabeça ficava fazendo assim, o troço não mudava, né? De jeito nenhum, meu Deus do céu, e aquilo me dava um nervoso. Aí eu cheguei na casa da minha filha, né? A minha neta devia ter uns 4 anos. 4 anos. Aí eu falei com a Carolina, disse, Carolina, eu bato o dedo assim o troço não muda. A minha neta tinha 4 anos, fez assim, tá, vovó. Eu dei para ela, ela fez assim, ó. Ela botou o dedinho e fez assim, ó. Botou o dedo para ela. Aí é assim, ó. É assim, ó. É assim, eu já tinha 13 anos, 4 né? E faz assim, ó. Passa o dedo assim, ó. E eu fiquei olhando, entendeu? Então, esses espíritos que vêm aí, já, entendeu? Vivenciaram aquilo, desencarnaram, foram para o plano espiritual, receberam as informações que estão lá, porque né, do plano espiritual as informações, André Luiz nem fala, são alguns anos acima da nossa, e ele já vem com essas informações aí. Então, o que ele diz aqui? Lá, antigamente, para ter uma mudança, era uma demora danada. Hoje, meu Deus do céu! Em questão de meses, de poucos anos, vão acontecendo progressos cada vez mais rápidos. Por quê? Porque o espírito está evoluindo mais aceleradamente, está tendo mais consciência de si mesmo. Então, o progresso se efetua mais rapidamente. Gente, depois da Revolução Industrial, deu um estrondo no progresso, acabou. Aí vem século XIX, que é um monte de coisas que vão aparecer, né? Século XX, que é uma coisa extraordinária. Segunda metade do século XX, e estouramos aqui no século XXI. Tem coisa que até Deus duvida. Né? Você olha assim, meu Deus do céu. Gente, vocês querem ver uma coisa que eu achei extraordinária e tremendamente perigosa? Matéria não é fake, não. Matéria é verdadeira. Japão. No Japão estão usando tipo assim de robôs, né? Já tem robô com forma humana, robô pequenininho. Eu ia pegar a matéria, mas eu esqueci na hora. A câmera de uma loja que gravou. Tinham 3 ou 4 robôs em pé, né? Tipo assim no mostruário. Cada um de uma forma diferente. Um apareceu humano, outro pequenininho, outro maiorzinho, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Todos eles funcionando, ligados. Todos eles ligados. Né? A loja já estava fechada, a empresa estava fechada, mas as câmeras ligadas. De repente, eles filmaram. Eu vou ver se eu acho, para entender para você. Um robozinho saiu do seu lugar, andou, parou na frente de todos os 4 e começou a falar. Falar. E, de repente, todos os outros se apagaram. E ele se apagou também.
E no outro dia, o pessoal, né, chegou e encontrou eles desligados. Aí o cara disse assim, como é que... Aí ele foi nas câmeras, mostrando. Um pequenininho saiu do Rose, seus perfilados. Um saiu do seu lugar, veio para frente dos quatro, ficou falando lá na linguagem deles, e de repente todos se apagaram. E ele se apagou também. Aí o cara Eu vi Rose, essa reportagem, o Rose. fala, menino. Rose, não sei se vocês lembram, da época dos gibis, tinha aquele gibi de Flash Gordon. Acabou que aquilo virou realidade dos astronautas. Tinha uns filmes, né? E na espiritualidade, não sei quem viu o filme, eles mexendo com aqueles disquetes. É. Então, esses, esses, esses espíritos que estavam lá e reencarnaram têm conhecimento disso. Realmente, aqueles que fizeram isso, né, já imaginavam, foi do plano espiritual. E, Então, gente, espaço. o outro fato é, mesmo tendo esses robôs, hoje em dia tem lugares aí quando a pessoa sofre um acidente, perde a mão ou o braço, já tem uma colocação em que a pessoa tem tato, mexer com os dedos. Robótica para fazer as próteses. Exato. Fala, Márcia. Que a Márcia falou que viu a Essa reportagem. reportagem que você está falando, eu vi também, dos robôs. E eu fiquei assim, aí eu lembrei daquele filme, né? O Exterminador do Futuro. Eu falei, tem link, um negócio assim, né? Tem link, que era a empresa que botou um chipzinho lá e acabou dando a confusão que deu. Aí eu fiquei assim, meu Deus, lá vem Arnold Schwarzenegger aí. Mas parece que eles programaram o pequenininho para comandar os outros. Aí eu disse, opa, que legal, o Exterminador do Futuro aí. Então, é uma coisa extraordinária, né? Agora vamos aqui para 610, que vai ser a última, de 2024. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem, o ser à parte na ordem da criação? Será que os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação, será que eles se enganaram ao dizer isso? Aí os amigos espirituais dizem, não se enganaram. Ele é realmente um ser à parte da ordem da criação. Mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. Então, eles falaram, tá, que o homem realmente é um ser à parte da criação, mas não desenvolveram a questão. Não desenvolveram porque nós não tínhamos condições de perceber, de compreender naquela época. Só falaram isso, mas não desenvolveram a questão. O homem é, com efeito, um ser à parte, porque ele tem a razão, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e de ter outro destino. Distingue de todos os outros, que outros? Os animais irracionais e as plantas. Né? E tem um destino diferente deles. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, o ser, né, é a espécie humana, cabeça, tronco, membros. A espécie humana, né, tem essa forma. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos princípios espirituais que vão evoluir até se tornar um espírito. E um dia chegar até ele, que está na questão 115. Foi o espírito, nessa forma humana, porque era a forma que daria ao homem mais condições de progresso. Por isso que os cientistas estelares, desde há milhões e milhões de anos atrás, se debruçam na escolha de uma forma mais adequada para esse princípio espiritual. E para a gente encerrar aqui, eu volto ao livro A Evolução do Princípio Inteligente, no capítulo 17, quando Durval Ciampone diz assim,
Capítulo 17. Genealogia do Espírito. Diz assim: quando Emmanuel, deixa eu só pegar aqui uma coisinha. Quando Emmanuel disse que o grande problema que implica o drama da evolução humana, anímica, torna-se um estudo obrigatório, e ele disse isso no livro Emmanuel mesmo, aquele livro Emmanuel que nós estudamos, tá? No capítulo 17. No capítulo 17. Então, quando Emmanuel disse que o grande problema que implica o drama da evolução anímica torna-se um estudo obrigatório e para todos os dias, por certo desejava que os estudiosos do Espiritismo intensificassem as pesquisas a respeito da genealogia do espírito, porquanto aos homens cabe descobrir a realidade espiritual, no que tange à evolução do princípio inteligente revelada nos itens da codificação. Então, no livro Emmanuel, né, do próprio Emmanuel, ele diz que é um estudo obrigatório estudar a genealogia do espírito, porque cabe a nós descobrirmos, né, a realidade espiritual, no que tange à evolução do princípio inteligente. Esta genealogia, processando-se em diferentes mundos, desde o nadir ao zênite, que são os dois, né, vamos dizer assim, extremos, mostra que, do início, o espírito com letra minúscula é um escravo da matéria, com a qual se envolve nos círculos elementares da natureza. Mas, à medida que desenvolve seu saber e amor, domina a matéria, fazendo dela sua escrava, para tornar-se um emissário de Deus na construção do universo. Deus, ao criar o princípio espiritual, lhe dá um corpo para a manifestação desde o primeiro instante. Este seria o corpo mental. No momento que ele cria, né, essa mônada, ele dá logo um corpo para ela, que é o corpo mental. Esta criação dá-se no mundo espiritual, formando o conjunto que se denomina de mônada celeste. Esta mônada estagia inicialmente em mundos fluídicos, para o desenvolvimento primário de suas faculdades e para a formação de seu corpo espiritual de relação. Olha o que ele está dizendo aqui, que os mundos aonde essa mônada vai estacionar inicialmente é em mundos fluídicos, não é em mundos pedregosos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. É em mundos fluídicos, tá? Porque é adequado, né, ao seu corpo. Então, aqui, ó, esta mônada estagia em mundos fluídicos para o desenvolvimento primário de suas faculdades e para a formação de seu corpo espiritual ou de relação. Após período que não se pode dizer qual a duração, a mônada estará em condições de assumir sua primeira vivência no mundo físico, orgânico, formando a trindade, espírito, perispírito e corpo físico. E não simplesmente corpo físico, como dizem os cientistas, nem corpo e alma, como diz a Igreja Romana. Escreve, aí depois ele vai dizer aqui, à medida, pois, que se liberta essa mônada das amarras da matéria, a alma vai assumindo cada vez mais responsabilidade por seu amor e sabedoria adquiridos, de modo que seu trânsito pelas linhas da evolução se faz em igualdade de condições com as outras espécies, sem privilégios de Deus, nem subordinado às forças do acaso, no campo das mutações físicas. Então, não tem acaso. Tem todo um planejamento perfeito, onde não há erros.
Belíssimos, né, gente? E olha que eu tirei umas partes dessa genealogia do espírito, que é o capítulo 17. Esse livro é maravilhoso. Gente, quando você começa a ler esse livro, você fica tão. O Sabe, nome dele, Rose, o é a nome dele. ação do princípio inteligente. O autor é Durval Ciampoli. Eu vou colocar no grupo, tá? Vou tirar foto. Você começa a ler, ele é fantástico, Durval Ciampoli. Ele tem vários outros livros publicados, inclusive sobre o Evangelho. Muito bom. Ô, Rose, Pode falar, amigo. eu queria te tirar uma dúvida. Olha, Eu vou tentar ser assim bem claro para que você possa entender o que eu estou querendo dizer assim de forma bem. Veja bem, do período animalizado a gente depois vai se humanizando, correto? sim, Vira de espírito, letra pequena, para espírito E grande, certo? sim. E aí, com o espírito E grande, vem a razão, vem vários elementos do nosso. Tá. Essa mônada, ela surge no princípio lá de tudo, né? Quando é espírito, letra pequena, né? Essa banda é chamada de mônada celeste. É o princípio espiritual. Mas não é o príncipe. Espera aí, é isso que é a minha dúvida. Quando sai da fase o animal e entra na humanoide, é que forma a mônada ou a mônada é o princípio geral lá desde o período antes do animal? Mônada, ela surge quando ela sai das mãos do Criador. Ah, então é o início do início de tudo, vai evoluindo aquele princípio inteligente, passa por todas as fases, vegetal, animal, blá, blá, blá. Por isso que ela não vai para mundos físicos. Ela sai, o princípio espiritual, sem matéria nenhuma, sai das mãos de Deus. Se liga ao princípio material intermediado pelo fluido. Ali forma a mônada celeste, que vai transitar pelo universo. Ela não vai para nenhum mundo físico, ela vai para mundos fluídicos, para esse corpo, essa mônada, ir se desenvolvendo. Quando ela se desenvolve, né? Aí ela vai se tornando o princípio espiritual, o princípio inteligente, porque ela saiu das mãos de Deus, e aí, quando ela tem condições, esse intermediário, esse fluido, já vai tomando uma forma para ela habitar em mundos físicos, que aí ela vai ter que ter um perispírito que vai dar uma forma física para ela. Mas, inicialmente, é como se fosse, vou falar uma coisa aqui, um facho de luz. Esse é o princípio espiritual, com o seu campo mental, que é formado pelo princípio material. E ele não tem aquela mônada, aquele facho. Ele é fluídico. Então, ele não vai para o mundo físico. Ele vai se desenvolver em mundos fluídicos, de acordo com a forma dele. Entendeu? Ele é mônada quando ele sai das mãos do Pai, como ele falou aqui. Então, é o que ele disse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa genealogia, processando-se em diferentes mundos, mostra que de início o espírito é o escravo da matéria, com o qual se envolve no ciclo elementar da natureza. Depois, então, nessa caminhada às mônadas celestes, orientadas pelos instrutores divinos, não, que eu já estava lendo outro. Ó, Deus, ao criar o princípio espiritual, lhe dá um corpo. Porque tem o princípio espiritual e o princípio material. Quando Deus cria o princípio espiritual, ele lhe dá um corpo, que é o corpo mental. Porque o espírito não pode entrar em contato com nada. Não pode. Tem que ter um fluido a envolvê-lo. Não é isso que nós aprendemos? Por que nós temos o perispírito? Porque o espírito não pode entrar em contato com a matéria sem uma proteção
que é o nosso perispírito. Então, esse princípio espiritual, ele não pode entrar em contato com nada. Ele precisa da matéria. Por isso, ele vai manipular. Ele, para manipular o princípio material, ele precisa do fluido que é o intermediário. Esse fluido ainda não é perispírito. Ele ainda não é um perispírito, mas é um fluido que vai fazer a ligação do princípio espiritual com o princípio material. Entendeu? Então, isso aqui. Deus, ao criar o princípio espiritual, vamos dizer assim, que seria o espírito puro, lhe dá o corpo para a manifestação, desde o primeiro instante. Este seria o corpo mental. Esta criação dá-se no mundo espiritual, formando um conjunto que se denomina de mônada celeste. Esta mônada estagia inicialmente em mundos fluídicos, para o desenvolvimento primário de suas faculdades, e, formação no futuro do seu corpo espiritual ou de relação. Esse corpo com que ele vai se relacionar. Aqui na Terra, o nosso corpo físico. Se estamos no plano espiritual, o nosso perispírito. Aí ele diz aqui, após o período que não se pode dizer qual a duração, a mônada estará em condições de assumir sua primeira vivência no mundo físico orgânico, formando aí sim espírito, perispírito e corpo físico. Mas no início é uma mônada, né? Vamos dizer assim, um facho de luz, com seu corpo mental, que é fluídico, mais ou menos parecido com o espírito perfeito. Porque quando ele se torna espírito perfeito, ele quase volta a ser uma mônada celeste. É o espírito do seu corpo mental. É só isso. Porque o corpo perispiritual já acabou, aquelas camadas, acabou. Por isso que diz que ele volta ao ponto de origem. Só que em conhecimento, a diferença está aí. Entendeu, Alberto? Sim, sim, deu para entender. É isso aí. É por isso que a gente diz que ele volta ao ponto de partida. Só que não mais ignorante, não mais simples ignorante, porque na hora que o espírito crístico quiser encarnar, ele só nota todas as outras camadas perispirituais. Então, não é mais simples e também não é mais ignorante. Mas na estrutura, é isso, é o espírito com seu corpo mental. Corpo mental que Deus lhe deu, assim que ele criou. Só que agora, esse corpo mental tem todo o conhecimento que antes ele não tinha. Então, ele retorna às mãos do Pai, retorna de onde partiu. Mas, na questão moral, de conhecimento, é totalmente diferente. Não é mais simples e ignorante. Né? Então, é belíssima essa história da genealogia do Espírito. Né? Eu acho uma coisa belíssima, belíssima mesmo. Por isso que Emmanuel, naquele livro Emmanuel, né? Primeiro livro que o Chico psicografou do Mentor Emmanuel, ele diz que é obrigação nossa estudar para conhecer a genealogia do Espírito. Para ele saber como é que essa mônada foi se formando. Agora, saber como Deus criou o princípio espiritual, isso não é conhecimento para a gente. Como é que ele criou? Mas conhecer, sim, toda essa caminhada, desde a mônada celeste, porque celeste, porque ela foi criada por Deus, né? Nos reinos celestes. E depois ele dá, imediatamente, o corpo para ela. Porque ela não pode transitar assim, né? E aí ela começa a fazer essa caminhada. Vai fazer essa caminhada. Até que ela chegou, inicialmente, em mundos fluídicos, porque ela não tinha uma estrutura física, então tinha que ser em mundos fluídicos. Até que ela começa a ter condições de estruturar um corpo físico. Aí ela já tem um perispírito muito mais elaborado, porque antes ele não tinha, a mônada não tinha perispírito. Então eu achei muito interessante. Gente, 611, nós vamos retornar no dia 3 de fevereiro, bota a data aí, 3/2/2025, 611, tá bom? Então, o Livro dos Espíritos, nós
encerramos aqui o estudo dessa obra maravilhosa. No dia 3 de fevereiro, a gente retorna para o estudo do livro dos Espíritos. Então, vamos dar uma paradinha aí. Daqui a pouco a gente retorna para o estudo do livro Recordações da Mediunidade, que também está muito bom, gente, muito bom mesmo. Tem coisas muito interessantes para a gente estudar. E agradecendo a Deus, sempre a Deus, essa oportunidade, né, de conhecer essa obra maravilhosa, que é a obra dos Espíritos, e que nós estamos tendo a oportunidade de nos aprofundarmos, que no final é a nossa história. É a nossa história, né? Então, que Deus nos abençoe sempre. Então, eu vou dar uma paradinha aqui.